A gente vai convidar agora o doutor em Relações Internacionais, que é especializado, inclusive, em política americana, o Carlos Gustavo Poggio. Carlos, muito bom dia para você. Obrigado por conversar ao vivo com a gente aqui no live, ajudar a gente a entender esse imbróglio, né, que é a eleição americana, principalmente para a gente que é brasileiro, com um sistema tão diferente, né? A gente sabe que para quem é americano é algo muito claro, muito fácil de entender, mas às vezes para a gente pode ficar um pouco confuso. Te surpreende também essa virada nesses dois estados super importantes, Wisconsin e também Michigan, do Joe Biden em cima do Trump? Bom dia, Felipe. Bom dia, Marcela, quem nos vê aí pela CNN. Olha, de alguma forma era esperado, Felipe. O que a gente tem que acompanhar, eu tenho falado para algumas pessoas que estavam um pouco ansiosas com relação a essa apuração, que já era meio sabido que essa apuração teria um ritmo muito diferente. Por quê? Porque nós temos uma quantidade de votos pelo correio muito grande e esses votos pelo correio demoram mais a serem contados. E nos votos pelo correio, o Joe Biden foi muito melhor do que o Donald Trump. Os democratas já disseram que preferem votar pelo correio nessas eleições de 2020, ao passo que os republicanos estão votando pessoalmente. Então, a primeira coisa para a gente olhar quando estamos avaliando a apuração nesses estados muito competitivos é quais votos estão sendo contados. São os votos presenciais ou pelo correio? Se são os presenciais, pode ser que o Trump passe à frente. Se são os correios, aí pode ser que o Biden consiga tirar esta vantagem. Outra questão que a gente tem que prestar atenção, que você marcou muito bem, é de onde esses votos estão vindo. Se são das grandes cidades ou se são das zonas mais no interior do estado. No interior do estado, o Trump vai vencer, tem vantagem, mas os democratas e o Joe Biden costumam ter vantagem nas grandes cidades. Então, se a gente está olhando que na Pensilvânia tem 75% dos votos contados e o Trump está com uma vantagem muito grande, nós temos que nos perguntar duas coisas. Quais são os votos pelos correios? Quantos votos pelo correio já foram contados? Resposta: muito poucos até agora. Pergunta 2. E na Filadélfia, nas grandes cidades, quantos votos foram contados? Bom, ainda não chegou a 50%, está mais ou menos em torno disso. Essas são duas questões que a gente tem que observar e acho que respondem, porque, por exemplo, o Biden tomou a frente agora no Michigan, né? O Michigan aconteceu exatamente isso. Professor, Marcela agora que está falando, bom dia, obrigada por nos atender. Bom, o que chama muito atenção, né, no esquema eleitoral americano, claro que é muito diferente do nosso, é essa mudança ou essa discrepância até em relação às pesquisas que mostravam Joe Biden com uma vantagem muito maior. E o que a gente vê desde que a apuração começou, né, durante a madrugada, é que isso não é bem assim, é uma disputa bastante acirrada, polarizada e que tem consequências por causa do formato também do sistema americano que torna muito mais imprevisível o resultado. Pois é uma eleição, veja, o país não chama Estados Unidos à toa, né? Se a gente for lá na origem, na formação dos Estados Unidos, nós temos uma Constituição que é de 1787, ela foi pensada em 1787, portanto, razão pela qual muitos dos seus mecanismos para nós parecem um pouco arcaicos, e são os estados que se uniram para formar o país, né? Então, quando a gente avalia a eleição nos Estados Unidos, a gente está olhando, de fato, a eleição nos estados, né? São 50 eleições mais o Distrito Federal, portanto, 51 eleições que nós estamos prestando atenção. E aí, o que cada candidato ganha num estado ou em outro, o que transforma alguns estados mais importantes em alguns momentos. Em 2000, por exemplo, foi o estado da Flórida. A Flórida sempre é um estado muito competitivo, né? Esperava-se que a Flórida fosse competitiva também esse ano. Podia dar qualquer um, tanto Trump quanto Biden. Não chega a ser exatamente uma surpresa no estado da Flórida. Eu acho que a gente tem que olhar novamente o que acontece em 2020, é que estamos agora de olho nesses estados no chamado cinturão da ferrugem, especialmente Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, que foram os 3 estados decisivos para a eleição de 2016. Novamente estamos de olho nesses estados. Talvez a Pensilvânia represente em 2020 aquilo que foi a Flórida em 2000, né? Vamos lembrar, para quem nos assiste, que na eleição de 2000 nós demoramos 35 dias para conhecer quem era o candidato vencedor. Quando o Bush foi declarado vencedor, foi 30 e poucos dias depois das eleições. Não sei se teremos um cenário parecido, mas só para a gente ter uma ideia que pode ser que isso se arraste um pouco. Minha expectativa é que a gente tenha mais ou menos um resultado nos próximos dias, que até sexta-feira, pelo menos, haja algo mais claro sobre quem venceu. Mas aí podemos entrar no campo do litígio, da disputa, recontagem de votos, então tem muita coisa para acontecer ainda. Que com certeza seria ruim, né, para todos os americanos e
para todo mundo de uma forma geral, porque os Estados Unidos atinge a todos. Bom, a gente conversou com o doutor em Relações Internacionais, especializado em política americana, o Carlos Gustavo Poggio. Carlos, muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima. Obrigado, bom dia a todos, boa cobertura aí para vocês. Valeu, professor. O senhor é sempre muito bem-vindo.